se você, Marcelo, tem 4 empresas, você já montou, na verdade, 6 empresas, quebrou 3 dessas empresas. 7, montei 7. É que eu tô contando 100 a que a gente vai falar agora, né? Tá, 6 empresas, quebrou 3 delas. E você tá ganhando dinheiro com isso. Você conquistou boa parte do que você tem hoje por essas empresas que você tem, que hoje estão bem sucedidas. Por que você montou o EAG? Bom, é o seguinte, as empresas a gente vai montando, né? As coisas vão acontecendo, a gente faz o que tem, na hora que tem, do jeito que tem, da hora que pode, e esse tipo de coisa. Naturalmente, meu pai era despachante e eu fui trabalhar com meu pai. E aí saí do escritório do meu pai e fui montar o meu escritório. Sim. Montei o meu escritório, passei por poucas e boas, e foram 20 e tantos anos de aprendizado com essa empresa. Uma empresa que eu levei ela da praticamente falência, né? Porque eu já comecei falido. É uma empresa com 150 colaboradores, com 150 não, né? Essa empresa hoje tem 136 colaboradores. Uma empresa com 136 colaboradores é o meu maior negócio. Sim. Né? Foi a minha escola, né? Onde eu aprendi tudo que eu precisava aprender. Depois de uma longa jornada, né? Onde eu passei por diversas fases, eu consegui ter uma empresa que já tinha um bom nível de gestão, já tinha um excelente nível de gestão, e ela conseguiu me proporcionar algumas coisas que até então eu nunca sonhei que ela poderia me proporcionar. Como, por exemplo, ir morar nos Estados Unidos. Né? E aí eu fui morar nos Estados Unidos. Enquanto eu estava morando lá nos Estados Unidos, a empresa estava funcionando, as coisas estavam indo bem. Aliás, eu sempre falo, a empresa cresceu mais quando eu estava fora do que quando eu estava na empresa. Mas eu posso dizer que essa empresa, para mim, ela foi o meu verdadeiro MBA empresarial. Sim. O MBA do campo de batalha, de você aprender, sofrer as dores que sofre, só quem empreende sabe quais são as dores que sofre, trabalhar muitas horas por dia de segunda a segunda e passar por um processo de transformação mesmo, é o que eu acredito, né? Um processo de transformação onde você tem que aprender a liderar, onde você tem que aprender a enfrentar tudo que você tem que enfrentar, tomar decisões difíceis e fazer tudo o que precisa fazer para construir uma empresa de sucesso. Bom, voltando dos Estados Unidos, eu acabei me mudando para Florianópolis. Eu tinha tempo, tinha dinheiro, tinha tranquilidade e comecei... Um barco. Também. E aí eu comecei, eu vou virar investidor anjo. Na verdade, era essa minha primeira ideia, né? Vou virar investidor anjo e eu comecei, vamos dizer assim, navegar nesse mundo do empreendedor anjo. E do investidor anjo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que toda vez que eu ia num evento desse, tinha sempre uma palestra, né? Aí tinha a palestra do investidor, tinha a palestra do empreendedor, sempre tinha uma palestra. E toda palestra eu ouvi um investidor falando assim: a gente não investe na ideia não vale nada, a gente não investe na ideia, a gente investe no empreendedor que está por trás da ideia. Legal. Né? Então não sei por que eles fazem um concurso de ideia, e eu comecei a tentar entender quem era o empreendedor. E nisso, né, nessa história de entender quem era o empreendedor, eu caí num mentor, né, que foi o Michael Gerber. Li o livro O Mito do Empreendedor. Ao ler o livro eu falei, cara, olhando minha história, olhando o que tem nesse livro aqui, eu falava, se eu tivesse lido esse livro quando eu comecei, não é só quando eu comecei, era se eu tivesse lido esse livro quando eu comecei, com a cabeça que eu tenho hoje. Porque às vezes eu podia ter lido ele quando eu comecei sem ter a cabeça que eu tinha naquele momento, né? Sim, não, com aí não certeza. faria tanta diferença, né? Né? É porque você fala assim, se eu tivesse lido antes, teria evitado muitas coisas. Talvez se eu tivesse lido antes, não teria evitado nada, porque eu não estaria pronto para ler aquele livro, né? Sim. Então, se eu tivesse lido esse livro quando eu comecei, né, com a cabeça que eu tenho agora, muita coisa seria diferente. E me apaixonei por isso, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, fui contratar uma mentoria com o Michael Gerber, e o Michael Gerber fazia isso até então, né? Naquela época, há 40 anos. Conheci o Michael Gerber, conheci o trabalho dele e eu achei o máximo. E aí quando eu comecei a falar com ele, ele falava assim, cara, tem 2 tipos de sonho, o sonho intencional e o sonho incremental. O sonho incremental é aquele que a gente acrescenta as coisas na nossa vida. Quero ter mais um carro, ou mais uma casa, ou um carro maior, ou uma casa maior, as coisas que a gente incrementa, né? E ele falou, não tem nada de errado com esse sonho, mas esse não é o verdadeiro sonho do empreendedor. Ele falava, tem um sonho intencional, que é o sonho do empreendedor. E de uma maneira bem simples, ele falava o seguinte: quando você olha à sua volta e entende o que está faltando, ali você cria uma missão de vida, né? Quando você entende realmente o que está faltando e você resolve montar uma empresa para resolver um problema que está faltando, ali é o verdadeiro sonho do empreendedor.
E quando ele falou isso, eu ficava pensando o que está faltando, o que está faltando. Ele falava, sai na rua, olha em volta, aí assim, o que está faltando, o que está faltando, o que está faltando. What is missing, né? E aí eu fazia essa pergunta, até que um dia me caiu a ficha, né? Quando eu montei minha empresa, eu falava assim, cara, vou montar minha empresa, vou ser dono do meu negócio, vou trabalhar a hora que eu quero, vou poder tirar quantas férias eu quiser e eu vou ficar rico, né? E nada disso aconteceu, né? Eu não fiquei rico. Eu não trabalhava a hora que eu queria, aliás, né? Muito pelo contrário. Eu trabalhava de segunda a segunda, das 7 da manhã até meia-noite, né? E foi um processo, né, com muito aprendizado, um processo assim, é difícil de descrever, né, olhando para trás assim, um processo de muito aprendizado, muita mudança de crença, de comportamento, muito aprendizado mesmo, né? Não existe uma escola de gestão que ensina você a tocar uma empresa, sabe? Eu fiz faculdade de administração, fiz pós-graduação em gestão, fiz MBA em gestão. Mas cá entre nós, ele não ensina você a tocar uma empresa no dia a dia, né? E eu olhava para isso e falava, cara, a pessoa tem um sonho de montar uma empresa, de ter equilíbrio, de ganhar dinheiro, de atender um cliente, de ver o cliente satisfeito. Mas quando ele monta a empresa, só acontece o caos, né? Eu falei, é isso, tá aí, uma coisa que dá para fazer, né? Ajudar esses empresários, porque como eu passei por isso, né? Como eu passei por isso, na época eu tinha 150 funcionários na empresa, eu falei, eu acho que eu consigo ajudar as pessoas. E aí eu comecei a fazer isso, né? Ensinar para as pessoas a minha trajetória, o que eu tinha aprendido e esse tipo de coisa. E durante 4 anos, durante 4 anos, fazendo o que a gente faz aqui, durante 4 anos eu não ganhei dinheiro fazendo isso. Eu acho engraçado, as pessoas falam, né? Uhum. O que você fazia antes de começar a ganhar dinheiro vendendo curso? Não, na verdade eu fazia curso e não ganhava dinheiro vendendo curso, né? Eu ganhava dinheiro nos meus outros negócios, né? E é muito interessante ver as pessoas fazer esse tipo de julgamento. Mas eu entendo. Aí eu fico, né? Então, tem um cara que eu tive aula com ele nos Estados Unidos, o nome dele é Keith Cunningham. Sabe o livro Pai Rico, Pai Pobre? Sim. O Keith Cunningham, teoricamente, ele é o pai pobre, o pai rico do livro, né? E ele fala uma coisa assim, ó, ele fala assim, cara, se você tivesse 15 milhões de dólares, segundo ele, 15 milhões de dólares em qualquer lugar do mundo, a pessoa não precisa trabalhar mais, né? Você continuaria fazendo o que você está fazendo. Ele fala isso, né? E aí, hoje, quando eu olho, eu continuaria. Porque eu acho que está muito ligado com toda a experiência, todo o propósito, o número de gente que a gente ajuda, né? Os depoimentos que a gente recebe, as mudanças que a gente vê acontecendo, não só com o empresário, mas com os colaboradores que trabalham com os empresários. Sim. Né? E para mim é gratificante. Eu empreendi por necessidade. Porque por necessidade eu trabalhava com meu pai, né? E aí eu empreendi por necessidade, né? Eu caí lá, comecei a trabalhar com meu pai e aí pintou uma oportunidade, né? Aí eu abri o escritório, foi por oportunidade. Eu empreendi de novo por oportunidade quando eu abri a importadora. Apareceu uma oportunidade e eu empreendi por oportunidade. E quando eu comecei o EG, na verdade, o EG foi por propósito. O que eu quero fazer? Né? O que vai, vamos dizer assim, né? Preencher a minha alma, meu espírito com o que eu faço. É isso aqui. Então, eu empreendi por propósito mesmo.